É um fato bem conhecido que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial lançou algumas sementes. A semente para a ascensão do mal, a ascensão do nazismo, a ascensão do Hitler, a ascensão do Terceiro Reich e também para um novo conflito, a Segunda Guerra Mundial. Mas a história da Primeira Guerra Mundial poderia ter sido diferente, porque em abril de 1918, o general Ludendorff da Alemanha preparou uma grande ofensiva. E de início, os alemães avançaram. Mas o cenário ficou desolador para o exército alemão, porque o general, todas as manhãs, recebia comunicado de cada vez mais soldados doentes com gripe. Mas não era uma gripe comum, era a gripe espanhola. A Primeira Guerra terminou às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918, mas a gripe espanhola se estendeu até 1919. E a quantidade de mortos pela gripe espanhola pode ser o quíntuplo da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola foi a maior de todas as pandemias. Até hoje, nenhuma pandemia superou. Ela pode ser considerada a avó da Covid-19. A gripe espanhola matou no mundo pelo menos 50 milhões de pessoas. Ou, em outros dados, pode chegar a 100 milhões. O que eu vou falar para vocês é baseado num livro, chama A Grande Gripe, de um escritor, historiador, professor norte-americano chamado John Barry. John Barry, o ponto inicial foi nos Estados Unidos, numa fazenda do Kansas, onde os fazendeiros tinham contatos com galinhas e porcos, e depois a gripe passou da fazenda para os quartéis. Os soldados norte-americanos foram para a guerra na Europa, entrou na Primeira Guerra Mundial, e levaram para os europeus. E acabou se espalhando pelo mundo. Foi realmente uma pandemia. Agora, o apelido gripe espanhola é um pouco injusto, porque a gripe deveria se chamar gripe norte-americana. Afinal, pode ter começado nos Estados Unidos. Mas tem uma explicação para isso. Durante a Primeira Guerra, os países que estavam na guerra censuravam a imprensa e não deixavam noticiar sobre a epidemia da gripe espanhola. Só que a Espanha estava neutra na Primeira Guerra e a imprensa era livre. As primeiras notícias sobre a pandemia vieram da Espanha. Daí o nome pegou. Gripe espanhola. A gripe espanhola veio em fases. E a primeira atingiu principalmente os soldados no fronte da Primeira Guerra Mundial. E os sintomas eram terríveis. Soldados cuspiam, tinham hemorragia, tossiam sangue. Tinham lesões nos músculos torácicos. E quando morriam não dava para diferenciar o branco do negro, pois eles ficavam da mesma cor, azulados. A segunda onda da doença veio mais forte ainda e mais letal. E a terceira onda, em 1919, tinha uma nova característica do vírus. Passou a causar doenças cerebrais, derrames, delírios e sequelas mentais permanentes. Até o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, contraiu a doença. Aquele famoso Woodrow Wilson dos 14 pontos de Wilson. 1918, para o Brasil, mais especificamente para São Paulo, foi o ano dos 4Gs. Não estou falando de internet. 4G significa geada, gafanhoto, guerra e gripe
espanhola. O cenário no Rio de Janeiro, em 1918, era desolador. Faltavam funcionários no comércio, até na farmácia, porque estavam doentes. Até nos cemitérios faltavam coveiros. Mas o pior era em São Paulo. Com uma população de 550 mil habitantes, em São Paulo virou rotina ver caminhões transportando corpos em cima e levando para os cemitérios. Os cemitérios de São Paulo tiveram que ser ampliados até construir um novo e instalaram luzes para os enterros à noite. Imagina um cenário de filme de terror. No cemitério do Brás, em São Paulo, enterrou-se mais de 300 corpos numa vala comum e não estavam em caixões. Em dezembro de 1918, a epidemia da gripe espanhola acabou se encerrando na cidade de São Paulo. Mas o saldo foi de mais de 116 mil pessoas infectadas e 5.331 mortos. Pelos dados extraoficiais, pode ser que mais de 350 mil paulistanos foram infectados. Isso significa mais de 2/3 da população da cidade. E pessoal, por décadas esse assunto parecia muito longe da nossa realidade, porque vivemos numa época de conquistas tecnológicas e também conquistas na área da saúde, avanços medicinais. Mas depois do coronavírus, esse assunto nunca esteve tão em evidência. Por isso devemos estudar a maior pandemia de todos os tempos. É isso.